que pelo trabalho que eu fiz o ano passado, né? E aí eu vou abraçar essa oportunidade. Mas só dizendo que eu vou estar aqui para o que precisar. E eu não sei se eu vou ficar com as turmas do 7º e 8º na gravação, vou ficar com 6º e 7º, né? Mas vamos lá. Agora nós vamos para... primeiro eu vou abrir o slide também. Eu vou deixar já no ponto o slide. Deixa eu botar aqui o slide para poder a gente ir para a atividade, viu? Pronto, todo mundo pegando o caderno aí, certo? Todo mundo pegando o caderno de português, onde a gente parou. Paramos na atividade, professora, certo, mas vamos aqui tentar lembrar um pouquinho sobre o que foi falado naquele dia, o que foi que a professora Maíra falou naquele dia, naquela aula anterior. Então, hoje, segunda-feira, 27 de setembro, nós vamos estar dando continuidade aos tipos de predicado. Só que antes nós temos uma atividade e como ela ficou um pouco confusa, nós vamos fazer um passeio novamente sobre o assunto. Predicado é o termo que é essencial, que traz uma informação sobre o sujeito. Na aula passada, o que foi que a gente viu? Algumas turmas tiveram que copiar, outras não. Estou fazendo uma síntese, né? O 8º C, quando for, e o 8º B, quando forem observar, vão ver que eu copiei, né? O que está lá praticamente é isso aqui, só os exemplos que estão diferentes, viu, pessoal? Do B e do C, né? Então, vamos lá. O predicado verbal que eu falei naquela aula passada, que exprime basicamente ações, acontecimentos e fenômenos da natureza. Sempre o núcleo será o verbo. Aí nós temos aqui, como vou trazer mais um exemplo para o B e para o C, e o A está aqui. Nosso filho mudou muito. Mudou vem de mudar. Esse mudar existe uma ação. Então, se há uma ação do sujeito, quem foi que mudou? Nosso filho. Então, isso quer dizer que é um predicado verbal. Na aula passada, nós aprendemos o quê? Que no predicado verbal, o núcleo sempre será o verbo, ok? O núcleo sempre será o verbo. O que vem depois, no verbal, nós vamos aprender na frente. No verbal. Já o nominal, nós vimos que ele exprime um estado ou mudança de estado. Certo? E eu falei naquele dia, precisamos aprender o que são verbos de ligação. Verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, fazer-se, achar-se e encontrar-se, né? E o núcleo, naquela oportunidade, o que era o núcleo? O núcleo revela o quê? Uma qualificação do sujeito. E aí lembrar, professor, aí tem um verbo aí chamado andar e viver, eles não são de ação, não? Depende, cuidado. Né? Vocês têm que prestar atenção na oração, na sentença. Será que aquela ação está indicando movimento, ação, aquela oração? Ou ela está indicando um estado, né? Como assim, professora? Dê um exemplo aí. Quando eu digo assim, Maria andou muito, ela fez uma ação. Mas se eu disser Maria andou preocupada, não é ação, não. É um estado dela naquele momento. Então, cuidado com esse verbo de ligação, que às vezes ele exerce duas funções, alguns, não todos, certo? E aí é que vem a pegada, né? É o seguinte, no predicado nominal, né, nós temos o sujeito aqui, né? Estamos bem, é o que se diz, a informação que traz sobre o sujeito, né? E aí nós temos um detalhe. Esse verbo é de ligação, estamos bem. Sua mãe e eu estamos bem naquele momento, né? Esse estamos bem revela o seguinte, um estado
Se revela um estado, nós vamos ter um verbo de ligação que está dentro daqueles lá, ó, o estar, tá aqui, né? Se é um verbo de ligação e eu tenho um predicado aqui, ele não pode ser verbal, ele só pode ser nominal. E nesse caso, lembrem-se, no verbal, o núcleo é o verbo. No nominal, o núcleo é a próxima palavra que vem. Essa palavra dá uma qualidade ao sujeito. Sua mãe e eu, bem, né? Estão bem. O bem é referindo-se, a mãe e eu. Ok? Então, isso foi o que foi explanado naquele dia. Para as turmas do. Para a turma do A, eu explanei esse aqui. Para a turma do B, a gente explorou na lousa, né? A internet estava muito fraca, aí eu coloquei no Jamboard, né? Para que vocês pudessem pegar. No A, eu fiz, acho que 4 exemplos, né? Da turma A. Deixa eu ver, eu nem sei onde foi que eu coloquei. Eu acho que eu tirei foi a foto, porque eu estava digitando aqui no chat, né? Eu acho que eu coloquei aqui. Só um minutinho. No meu arquivo. No arquivo pessoal. Acho que eu tirei a foto. Aqui. Vamos para o chat, né? Só para a turma A, viu? Eu fiz esse aqui, ó. E aí as outras turmas vão olhando, né? No caso, o B que está aqui presente também, e o C que vai ver mais tarde, né? Fiquei exausta. Não era essas? Lembra aí, pessoal? Confirma aí para mim se era assim. É. Pronto. Aí Pedro entrou, né? Aí ficou com dúvidas. E aí eu liberei a turma porque já estava no horário, né? Pronto. Fui programada. Foi nada. Vamos ver a letra A. Vou colocar aqui todo maiúsculo. Não, vou botar só a sentença normal e vou botar o resto maiúsculo para chamar a atenção. Ó, Alan está triste. Como é que a gente faz? Aí foi que eu pedi. Sujeito. Vão olhando aí, todo mundo. O pessoal do B vai olhando aí. Ó, quem é o sujeito? Alan, né? Vê se acertou. Alan, né? Aí a outra pergunta que tinha era o predicado. Está. Opa, triste, estou sem óculos. Aí eu perguntei a vocês qual era o verbo. O verbo era estar, né? Acho que essa aqui a gente até fez. Aí eu coloquei núcleo. A gente não fez foi a B e a C, eu acho. Aí o núcleo que eu botei, o núcleo. É estar ou triste? Triste. Triste, né? E aí o tipo de predicado era nominal, né? Nominal. Agora, o B é que a gente ficou de fazer. Então, sujeito. Bora lá, turma A. Vou botar aqui ele para poder a gente ver. Fiquei exausta, né? Vou botar aqui B. Aí vamos lá. Sujeito. Tem sujeito? Não. Não, aí a gente faz assim, né? Aí, como eu sei que é eu boto eu entre parênteses, só para entender que é elíptico, né? Aí tem predicado? Sim. Como é o predicado? Fiquei exausto. Sim. Fiquei exausto. Do iniciozinho da oração, viu? Fiquei exausto. Aí tem verbo. Qual é o verbo?
Qual é o verbo? Fiquei. Fiquei. Agora vamos, tem núcleo? Tem núcleo? Exausto. Era exausto ou exausta? Era masculina, era? Exausto. Era exausta? Era. No Era. feminino. Era exausta. Pronto. Aí o tipo de predicado era nominal, né? Pronto. A letra C, ele continua atencioso comigo, né? Aí vamos lá. De novo. Sujeito do B, quem souber pode falar. Qual é o sujeito? Aqui foram exemplos, ó, só um minutinho. A turma do B para entender. Quando estava para terminar a aula, eu coloquei esses 3 exemplos. Aí a gente não conseguiu responder no final, porque Pedro Henrique, meu filho, estava com dúvidas e eu passei para ele, porque ele assiste às aulas assíncronas. Eu gravo e ele assiste depois, né? E aí ele se interteu e foi querer fazer, né? Aí eu tive que dar essa ajuda para ele e ele aprendeu. Aí vamos lá. Aí, como não deu tempo, eu estou pegando esses 3 exemplos e passando para eles, para ver se eles acertaram. Porque já para a turma A e para a turma C, deu tempo. Eles fizeram outros exemplos e deu certinho. Aí vamos lá, sujeito. Qual é o Ele. sujeito? Ele. Aí vamos lá, predicado. Continua atencioso comigo. Continua atencioso comigo. Verbo. Continua. Continua. Núcleo do predicado. Atencioso. Atencioso. E tipo Nominal. nominal. Fechado. Beleza. Agora vamos para a dúvida. A dúvida dos alunos. Vamos lá. Vou deixar isso aqui aberto por enquanto, para quem precisar. Professora, estava difícil. Vamos lá, ver se é difícil mesmo. Ó. É porque o texto faz referência a um texto. Eu não coloquei o texto, não, porque o texto está fatilhado em bem 3 páginas. Aí eu não. Além da cartilha, tem o que tem dentro da cartilha. Aí eu não coloquei, não. Eu deixei só assim. Mas vamos lá. Vamos lá. Estou abrindo espaço aqui para permitir edição. E para vocês abriu agora. Vamos lá. Deixa eu tentar aumentar o zoom. Será que dá mais um? Deixa eu ver se dá. Dá. Ó. Sublinhe as formas verbais dos períodos extraídos da cartilha do projeto Ser Sustentável. Em seguida, classifique-os em predicado verbal e predicado nominal, né? Aí nós temos o seguinte, nós temos 5 sentenças, 5 orações, 5 frases. A gente pode chamar dessas 3 formas, né? Aí tem, primeira questão era para vocês sublinhar o verbo e depois dizer se era predicado verbal ou predicado nominal, né? Quando você diz assim, siga os próximos passos. Qual é o verbo dessa oração? Sigo.
siga. Não é para sublinhar, né? É siga, viu? Acho que é Eric. Siga. Siga vem de seguir, tá? Aí, se eu tenho esse verbo, siga os próximos passos. Esse verbo está indicando uma ação ou um estado? Ação. É um verbo de ação. Se é um verbo de ação, é predicado nominal ou verbal? Verbal. Verbal. Pronto, chegamos à resposta. Deixa eu ver se o tamanho está grande. Está grande, deixa eu diminuir mais. Vou botar 8. Menos 6. Acho que 6 é. Não, vou deixar 9,5. Espera aí, viu? Só. Pronto, a dúvida era essa? Tá bom. O que foi que a gente fez? Sublinhou o verbo e depois classificou em predicado verbal ou nominal. Só era isso. Né? Letra B, vamos ver agora. Faça uma horta com material reutilizado. Qual é o verbo? Faça. Faça. Se o verbo é faça, ele é verbal ou nominal? Predicado verbal ou predicado nominal? Verbal. Verbal, porque tá com ação, né? De fazer. Então, predicado verbal. Ok. Agora vamos para a letra C. A adubação com humus ou composto, adubo natural da horta, está condicionada. E agora nós temos qual verbo aqui nessa oração? Está. Está. Todo mundo concorda que é o verbo estar? Esse verbo estar está lá na relaçãozinha de verbos. Nesse instantinho eu digo o nome da tabela dos nomes dos verbos. Aí, se é o verbo estar, esse predicado é verbal ou nominal? Nominal. Nominal, né? Porque esse verbinho estar está lá naquela relação de verbo de ligação. Predicado nominal. Eu sempre digo que o melhor momento da aprendizagem é a correção, porque o aluno que errou, ele vai condicionar aquilo na cabeça, a resposta correta, e nunca mais ele vai esquecer, certo? Aquele que acertou, acertou, mas aquele que errou, ele vai corrigir. Primeiro ele pensa, né? Onde foi que eu errei? Aí ele chega na resposta, internaliza e não esquece mais. Né? Aí vamos lá, letra D. O desenvolvimento, às vezes as letras ficam ruins, desenvolvimento de espécies tuberosas, que são o quê? Cenoura, batata, beterraba, rabanete, nabo, etc., está condicionado à altura da horta montada. Qual é o verbo? Está. Está. Está, mais uma vez, né? O está, e que predicado é esse? Nominal. Então, gente, de cara, uma dica, sempre o estar vai ser nominal, viu? Ele não entra naqueles que podem exercer dois papéis, não. Ele sempre será nominal. Tá? E a letra E, faça uma camada com terra seca. Faça o verbo. Faça é o verbo. E agora, qual é o tipo? Que tipo de Verbal. predicado? Predicado verbal. Agora eu quero fazer algo com vocês, né?
Eu quero que vocês me digam, não está pedindo no número 1, o núcleo do predicado verbal, na letra A. Quem se lembra? O núcleo da letra A. O verbo, gente. O próprio verbo. Qual é o núcleo da letra B? O verbo. Lembra ou não? Sempre no predicado verbal, o núcleo é o verbo. Agora, no nominal, qual é o núcleo? Na letra C? Condicionada. Condicionada. Na letra D? Condicionado. Isso. Condicionado. E na letra E? Faça. Faça. Isso. Ó, tá fácil. Quando é verbal, é o próprio verbo. O próprio verbo. Quando é nominal, é o termo que vem depois. Certo? Agora vamos para as duas frases. Quem criou? Eu fiz. Eu também. Cita aí, pelo menos 3, são 3 linhas. O B também pode dizer, viu? Só não pode falar agora é o C. Mas depois eu converso com eles. Vá. Pode dizer para eu anotar. Um predicado verbal. Cada um diz um. Até preencher. Estou indo dormir. Estou. Vamos botar dormindo, porque você está botando 2 verbos aí. Estou dormindo. Espero que você botou vários verbos. Vamos botar estou com sono. Porque você botou um monte de verbos. Viu? Estou com sono. Aí o estou. Espera. Vamos. Estou com sono. É um estado. É Ana, né? É Ana Luísa? Foi Angelina. Angeline, essa frase aí, perceba que você botou mais de um verbo junto. Aí não fica legal. Isso aí chama locução verbal. Aí ele dá uma neutralizada na oração. Me dê o segundo que você colocou aí. A segunda frase? Sim, João brigou na escola. pronto. João brigou na escola. Vamos ver se está certo? Brigou vem de brigar, é uma ação, certo? Se é uma ação, nós consideramos como verbo predicado verbal. Aí me dê mais um. Quem fez? A Angelina já contribuiu. Eu quero que outro aluno me dê aí. Maíra está dando aula. Ó, você está botando 2 verbos. Maíra está dando aula. A mesma coisa que eu falei para a Angelina, ó. 2 verbos juntos. A locução verbal, né? E evitem usar o está, porque o está, lembra, eu acabei de falar, o está é só para nominal. Quando você bota o está na locução verbal, você tem uma falsa ideia que é de ação, mas o verbo principal é dando. E dando, né? Está dando não entra como verbal. Viu?
Aí, deixa eu tentar mudar aqui. Maíra deu aulas, deu aula hoje. Vamos botar assim? Pronto. Essa mudança, eu tirei o outro verbo. Nunca botem com estar. Estar no meio, não, viu? Porque a gente vai estudar isso aí lá na frente. Então, Maíra deu aula hoje. Então, o que foi que ela fez? Uma ação. Tá? Agora vamos para o predicado. Agora, no predicado, no predicado nominal, a gente pode botar o estar. Digam aí para mim, por favor. No predicado nominal. O homem parecia triste. Isso. O homem parecia triste. Pronto. Mais um. Daniela é competente. Daniela. Professora, eu vou sair aqui para atender a ligação, viu? Certo. E a gente já está finalizando aqui. Eu vou passar outra atividade para vocês fazerem na plataforma. Daniela é competente. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Aí vamos lá. Terceiro. Vou botar só esses dois mesmo para combinar com o outro. Completa as lacunas nas frases a seguir. Relembre a classificação dos predicados. Professora, já que ficou difícil, eu não consegui fazer, não. Mas se você observasse o assunto, dava para saber, né? Dava para saber direitinho, ó. Os predicados são formados tendo como base o... Qual é a base do predicado? Ó, verbo. Que pode ser de, ó, ação ou Estado. estado, né? Quando o predicado é formado por um verbo que expressa a ação, aí o que é que tem lá no assunto? Era de ação, era acontecimento, era acontecimento, né? Do jeito que está lá. Ou exprime, acho que era fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Gente, deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Vou diminuir o tamanho aqui embaixo. Eu vou diminuir, acho que é aqui. Para ver se cabe. Fenômeno da natureza, né? Ou seja, quando ele traz a essência da informação, esse predicado é chamado de... Quando ele é de ação, ele é chamado de quê? Verbal. Isso, Verbal. isso. Vou ver se cabe ele todo. Predicado verbal. Aí o outro, ó. O que é que eu boto aqui? O inverso, né? Predicado. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e tem o núcleo de seu significado concentrado em o quê? Em um verbo? O que é que diz aí? Vocês copiaram. Nome. A palavra que vem depois é um nome, não é verbo, certo? Então, essa aqui é a correção da atividade. Deixa eu botar aqui em cima, para todos terem acesso. Correção. Maiúsculo. Correção da atividade. 27. E agora, clareou mais? Sim. Adeus, né? A, B e C. Deixa eu diminuir aqui o zoom para ver como ficou.
Pronto. Vou colocar isso aqui à disposição de vocês, sabendo que o amarelinho só foi para a gente treinar. Ó, ficou bonitinho agora, bem arrumadinho. Pronto, aí eu vou passar uma para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô arrumando aqui. Pronto, vou colocar uma daqui a pouquinho. Não tem pressa não, viu? Tem pressa para fazer não, vou botar o dia inteiro, não. Vou botar até o nosso retorno quinta-feira, né? Até quinta-feira para vocês fazerem essa atividade. Então, deixa eu fazer a chamada. Sem pressa, daqui a pouquinho eu boto lá. Fazer aqui a chamada para a gente não ficar só nas minhas palavras. Eliane e a Alessandra, né? É. Pronto. Ana Luísa. Angelino. Deixa eu tirar logo aqui a gravação, né? Porque não interessa mais para a outra turma.